Olá, seres, tudo bem? Vamos falar sobre agronegócio, ok? Vamos ressaltar o seguinte, que agrotech e agro é pop sim, ok? Existem dilemas, existem problemas ambientais, porém, não podemos deixar de ressaltar que a tecnologia é hoje fundamental para o incremento, o crescimento do agronegócio brasileiro, ok? Foram mais de 254 milhões de toneladas. Esse número fica completamente vago, falado assim, 254 milhões de toneladas, eu tenho a menor ideia, mas pensa só nesse número aqui, ó. De 2010 para cá, o Brasil ele aumentou em 70% a sua produção, praticamente sem aumentar a sua área plantada. Como que você consegue produzir ou aumentar em 70% alguma coisa sem aumentar sua área? Somente como? Eficiência. Eficiência a partir do quê? Tecnologia. Ok? O Brasil, então, ele tem essa tecnologia e a gente vai falar mais para frente a importância da Embrapa, ok? Vamos nos ater, por enquanto, em relação aos números econômicos. Praticamente hoje, o PIB brasileiro, 2,5%, é o agronegócio. Mais de 730 bilhões de reais. Em relação às exportações, esse número é muito maior. Reparem só, 51% de tudo que nós exportamos é relacionado a toda a cadeia produtiva do agronegócio, ok? Que é a questão de a proteína, vaca, o boi, a vaca, perdão, e o porco, e também cereais, o soja de maneira geral. 24% do PIB é o que equivale hoje essa produção agrícola do agronegócio, ok? Por conta da tecnologia, da qualidade do nosso produto, da qualidade da produção em si, pelo aumento, incremento e por ser barato, nesses últimos anos, mais de 70 mercados foram abertos. Como assim mercados? Pensam só. O mercado japonês é altamente restrito em relação a barreiras fitossanitárias, que é questão de limpeza. Existem barreiras no mundo árabe também em relação ao abate do boi. Tanto é que é uma dificuldade muito grande. O Brasil ele se especializou nessa área também. Então equivale o quê? Mundo árabe, você não pode matar o animal de maneira inadequada. Existe um processo todo diferente. E o Brasil ele conseguiu fazer isso. Então o agronegócio brasileiro ele é totalmente relacionado a quê? A tecnologia. E chegamos então à Embrapa. Na imagem eu coloco exatamente o quê? Um cara da NASA, né? Um astronauta. A Embrapa é a nossa NASA. Nos últimos anos, ela conseguiu desenvolver técnicas de agricultura de baixo carbono. Isso significa o quê? Que produzimos cada vez mais em áreas menores, com uma diminuição na poluição. Utilizando o quê? Menos água, utilizando menos insumos, menos agrotóxicos. Existe, obviamente, uma necessidade de melhorar cada vez mais. Ainda existem muitos problemas ambientais. Porém, a Embrapa ela é fundamental. E quando eu falo e reafirmo, ela é a nossa NASA. Existe então hoje uma coisa bem interessante no mercado financeiro que é chamado o seguinte, que é o mercado de títulos verdes, é o Green Bonds. É o seguinte, vários investidores mundiais com muito dinheiro, eles alocam todo o seu dinheiro para empréstimos, para fomentar a produção agrícola ou fomentar empresas quando tem esse tipo de selo, o selo verde, né? Que seria exatamente o seguinte: se uma produção ela tem baixo impacto ambiental, tem toda a segurança em relação à poluição, existe um dinheiro que é muito mais barato. Quando você vai no banco, você consegue um empréstimo com um juros elevado. Quando o Brasil, no caso, e algumas empresas conseguem o tal do Green Bonds, equivale ao seguinte, que você consegue captar empréstimos com um valor bem menor de juros. Isso é um mercado bilionário no mundo todo, que está crescendo, chegou no Brasil há pouco tempo, ok? Chegou no Brasil há pouco tempo. Isso vai revolucionar a nossa agricultura, que já está revolucionando a nossa agricultura e, de maneira geral, a indústria também. Mas a gente está falando sobre o agronegócio, vamos manter em relação a isso, ok? O interessante é ressaltar o seguinte, na última parte, 70% ainda do nosso campo, ele não tem Wi-Fi.
Poxa, mas professor, você acabou de falar que nossa agricultura é alta tecnologia, tem a Embrapa, porém, ainda existe a necessidade, um espaço, um campo de crescimento de tecnologia e campo muito grande. Isso vai permitir que tenhamos aí uma eficiência muito maior. Se de 2010 para cá a gente conseguiu aumentar tanto a nossa produção, sem aumentar o tamanho do Brasil, sem aumentar a área, isso equivale o quê? Que nas áreas rurais, nas empresas rurais de menor porte, quando a tecnologia chegar, não é somente tecnologia de maquinário, é tecnologia de gestão. A gente está vendo uma imagem de um celular, né? Um dos programas que eu gosto de assistir é o Globo Rural, que mostra exatamente isso, que como que você, por satélite, você consegue verificar em determinada área da sua cultura, da sua plantação, se naquela área você colheu 1 tonelada, se na outra você, numa outra área igual, você colheu 2 toneladas, você consegue equilibrar, aumentar os insumos nessa região e por conta disso a tecnologia relacionada à internet, aplicativos, a startups, quando chegar na maioria do campo, que hoje chega muito pouco, chega somente a 30%, 70% está fora da internet, isso vai revolucionar ainda mais o nosso agronegócio. Obviamente, não é mil maravilhas. Existem problemas ambientais, existe desmatamento, porém, o agronegócio brasileiro hoje, ele é fundamental para a nossa balança comercial e também, de certa maneira, somos conhecidos como celeiro do mundo. E hoje temos essa tecnologia. Como eu já falei, a Embrapa é a nossa NASA, ok? Por fim, a fonte não ficou colada aqui na descrição do vídeo, eu coloco. A gente finaliza pensando o seguinte: agro é sim tech, agro é pop, porém temos que evoluir muito mais. Abraços e a gente ficamos por aqui, ok?